São 8h58 agora. Você está ouvindo 103,1 Rural FM, a rádio da família, a rádio que toca em você. Com a graça de Deus, chegamos a esse momento solene. No estúdio, o senhor Bispo Diocesano, Dom Francisco Canindé Palhano, é o diretor-presidente dessa emissora, Padre Givanildo José. Nosso diretor administrativo, que nesse momento fazemos um momento solene de abertura oficial da nossa Rural FM. Nesse momento, nosso diretor dá as boas-vindas ao senhor Bispo e apresenta esse novo projeto. Bom dia, Padre Givanildo. Bom dia, Carlos Brito. Bom dia a todos que estão nos acompanhando pela Rural FM. Bom dia, Dom Francisco, nosso diretor-presidente, desejando as boas-vindas ao nosso bispo, pastor dessa diocese, que impulsionou este momento tão importante da migração de AM para FM. Desde já agradeço em nome de todo o clero diocesano e agradeço também em nome do povo, né, do grande rebanho que foi confiado ao Senhor em nossa diocese de Petrolina. Saúdo com muito carinho o senhor deputado Antônio Coelho, o senhor prefeito Miguel Coelho, demais autoridades aqui presentes, vereadores, todos que estão participando neste momento solene, tantas pessoas queridas, CDL, todo o povo aqui presente, lotando o estúdio da nossa querida Rural FM. É com imenso prazer que, em nome da diretoria, nós acolhemos o nosso diretor-presidente e decretamos aberto oficialmente esse momento solene para que o nosso bispo possa marcar essa história que foi construída por Dom Campelo há 56 anos em nossa diocese e que hoje vive este novo momento, uma nova história que se constrói e que se renova. Givanildo, muito obrigado então por acolher a todos aqui. Eu queria registrar, o senhor já registrou a presença do senhor prefeito, o senhor deputado, as autoridades, registro a presença dos padres da nossa diocese de Petrolina e da nossa diretoria, os conselheiros José Nunes, Paulo César, que fará então um pequeno histórico desse momento. Leva o microfone para Paulo César aqui, por favor, minha gente. De um pequeno histórico desse momento. Ele é diretor secretário aqui e fará um pequeno histórico de tudo o que passamos para chegar até aqui, de todo o esforço, de todo o trabalho, um trabalho hercúleo e um trabalho que eu tenho dito, a história é contada, mas ela também é feita e estamos fazendo a história, mais uma vez revolucionando a comunicação do Vale do São Francisco através das ondas de nossa Rural FM. Bom dia, bom dia, ouvintes, bom dia a todos aqui presentes, mas me permitam saudar Dom Francisco Canindé Palhano, reverendíssimo bispo da nossa cidade e diretor-presidente da Rural FM 103.1. Saúdo o nosso diretor administrativo, Padre Givanildo, saúdo o nosso diretor gestor José Nunes, saúdo o senhor prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, e o seu irmão deputado Antônio Coelho. Saúdo todos os vereadores ou representantes de vereadores aqui presentes e autoridades aqui representadas. Assim como saúdo a todos os amigos presentes ou representados. E queria, com um abraço muito fraterno, voltar a cumprimentar todos os ouvintes da Rural FM. O nosso diretor administrativo, Padre Givanildo, me incumbiu de dizer-lhes algumas palavras sobre a história da nossa emissora. Neste importante dia, para todos que amam ou fazem essa grande rádio.
Nos arquivos da emissora rural, nós encontramos matéria para falarmos por muitas e muitas horas sobre a sua história. Mas me permitam que eu me reporte a pequenos trechos de várias crônicas, principalmente de Marcelo Damasceno, as quais mostram ter a rádio, a Voz do São Francisco, emissora rural 730 AM, nascido em 1962 por uma canetada do presidente Jânio Quadros. O processo de tramitação e posterior concessão pública de rádio dormia em esplêndidas gavetas da Presidência da República quando um mineiro, chefe de gabinete, José Aparecido, apareceu e desengavetou tudo, avalizando o sonho de um bispo insistente, Dom Antônio Campelo de Aragão, tornando realidade a tão sonhada Rádio dos Catingueiros, a emissora rural, gestada e nascida para comunicar e evangelizar. Concessão feita pelo presidente Jânio, rádio feito em Petrolina, sob a condição de comunicar e evangelizar, primeiros locutores contratados e com gestão administrativa já determinada por Dom Campelo. O segundo passo era realmente honrar e dar aval ao mineirinho Aparecido, comunicar sem nos esquecermos de evangelizar. Em Petrolina, era prefeito o senhor Luiz Augusto Fernandes, começo de gestão. Nilo Coelho mandava em Pernambuco e depois virara governo, de costas para o mar. Dotar sua Petrolina de impossíveis em um asfalto sonhado. E Nilo asfaltou a estrada que chegava a Petrolina, a mesma Petrolina que há pouco ganhara a sua primeira rádio, a emissora rural. 1967, incólume, a emissora rural engatinhava evangelização. Realizava no puxadinho do Palácio Episcopal, um pequeno auditório, o programa As Manhãs de Domingo, com Reinaldo Belo, Geraldo Azevedo, Carlos Augusto e Zé Maria, conterrâneo de Dom Antônio Campelo. Com eles estava chegando todo o mini-meio, hoje apelidado de multimídia. Já finando a década do ano de 60, Dom Campelo recrutara monitores e professoras para comporem uma cartilha do ABC. A cartilha foi elaborada. Mas como educar pelo rádio, se não tinha como o povo ouvir? Dom Campelo tirou, não se sabe de que jantar de adesão, centenas de exemplares de rádio de pilha, com audiência compulsória, de onda média e de onda curta. Esse raidinho foi feito para pegar única e exclusivamente as ondas da rádio rural. As professoras Mundica Teixeira por Pernambuco e Maria Perpétua pela Bahia estavam nomeadas por Dom Campelo e assim fazer andar a radiofônica, comunicar e evangelizar, também agora alfabetizar. Logo, alguns políticos enrustidos delataram a diocese de Petrolina, dizendo que por aqui uma rádio da igreja estava deixando a população muito sabida, com a sugestão de recolhimento das cartilhas e dos aparelhinhos voadentos de rádio. Militares e agentes do regime pretendiam acabar com a ousadia da emissora rural. Dom Campelo em Petrolina e a decisiva intervenção santa de Dom Tomás em Juazeiro esclareceram em público e particular que a rádio era veículo da isenção jornalística, mas nem por isso, como foi denunciada por anônimos, subversiva. Estes bispos, habilidosamente,
garantiram a radiofônica alfabetização dirigida pelas professoras Mundica e Perpétua. Se faz justo lembrar que o quadro que adorna o hall das instalações da emissora, tela em óleo eternizada pelas vigorosas tintas de Celestino Gomes, artista plástico e escultor, ainda hoje dá a senha: evangelizar, comunicar, educar. Acima, o retrato de Jesus entre seus apóstolos e catingueiros enrustecidos do sol. E abaixo, um casal matuto ouvindo raio ao calor do candeeiro ressacado de fumaça. Cenário que enfeita a rádio, hoje modernizada, pela força dos modernos banners e adesivos personalizados da última arte visual. Rural FM 13.1. Hoje tudo isso passa também a ser fruto da luta de mais um grande evangelizador, que pela misericórdia e graça Deus enviou para a Diocese de Petrolina, Dom Francisco Canindé Palhano. Então, Dom Francisco, lhe abraçamos neste dia e agradecemos, pois testemunhamos que sem a sua garra e determinação, talvez não estivéssemos aqui celebrando tão grande feito. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, então. Muito obrigado, então, por suas palavras aí. Queria convidar, então, o senhor prefeito para que se sentasse à mesa também, para que tivéssemos aí o cumprimento dele. Mas antes da fala do senhor prefeito, vamos até o Recife. Tem uma mensagem ao senhor governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, a nossa emissora. Bom dia, governador. Bom dia, Carlos. Estou muito feliz de poder fazer uma saudação hoje à emissora rural de Petrolina, que está completando a sua migração da AM para a FM. E quero mandar um abraço para o seu diretor administrativo, o padre Givanildo José, e para o seu diretor-presidente, o bispo Dom Francisco Canindé Palhano, que fazem um bonito trabalho à frente da rádio e em Petrolina. Tenho certeza que nessa nova fase a emissora rural continuará levando informação de qualidade e prestação de serviços à população, como tem feito ao longo dos seus 57 anos de existência. Um grande abraço. Muito obrigado, governador, por sua participação. Tem aqui também participando de nossa cerimônia o senhor prefeito de Petrolina, o senhor Miguel Coelho. Prefeito, muito obrigado por ter vindo aqui nos abraçar nesse momento. Essa emissora está honrada com a sua participação e de toda a nossa comunidade. Bom dia, Carlos. Bom dia inicialmente ao nosso querido bispo Dom Francisco, ao padre Givanildo, a quem cumprimento toda a equipe da nova emissora, mas também parabenizo por essa batalha vencida, Dom Francisco, de fazer essa migração. E no momento que a emissora tanto precisava de se reinventar para poder voltar ao dia a dia, o cotidiano, a rotina de toda a cidade de Petrolina, mas também toda a região do Vale do São Francisco, a gente fica feliz de um meio de comunicação de tanta história como é a emissora rural, de 56 anos, como aqui foi narrado, de Dom Campelo, Dom Tomás, Dr. Luiz Augusto era o prefeito da época, enfim, tanta história foi contada pelos microfones da emissora e a gente fica feliz de ver ela se reoxigenando, ela se reinovando para poder contar muitas outras histórias para o povo de Petrolina. E tenho certeza que essa história já começa abençoada com a presença do nosso querido bispo, mas com certeza ela começa no caminho certo, na modernidade, da informação, um time repleto de diversos talentos da nossa cidade, aqui como Vanderlei, como Tony, o próprio Carlos Brito como seu âncora, e a gente fica feliz, bispo, e desejo sucesso. A prefeitura é parceira da emissora, contem conosco para o que precisar, porque nosso interesse é pela transparência, nosso interesse é pela boa informação, a informação de qualidade, para que possa informar, mas também formar as opiniões de todo o bom petrolinense aqui da nossa cidade. Obrigado, senhor prefeito. Antes de passar a palavra para o senhor bispo, um agradecimento, senhor bispo, em nome de todo o corpo de funcionários dessa casa e em nome de todos os comunicadores desta comunidade. O senhor, junto com o padre Givanildo, dá um passo importante para a comunicação do Vale do São Francisco. Essa rádio abre possibilidades imensas. Foi uma escola, uma vida, e ela mais uma vez se renova, e ela mais uma vez se reinventa, e ela é pioneira mais uma vez. O trabalho, todo o investimento que foi feito aqui, equipamentos de última geração, a parte plástica da programação da rádio,
perfeita, maravilhosa. Isso muito nos honra enquanto profissionais de comunicação. Muito obrigado por acreditar no segmento e seguiremos honrando as tradições da Diocese dessa emissora. Evangelização, jornalismo sério, honesto e sempre ao lado da comunidade. Seja muito bem-vindo. Se a gente pudesse dar um presente ao senhor e ao padre Givanildo, a gente oferecia a rádio, mas já é dos senhores, como de toda a comunidade. Então sentimos-nos todos honrados. Muito obrigado, seja muito bem-vindo à sua casa. Uma nova onda de amor no ar. Com esta palavra, eu quero saudar Sua Excelência, o seu prefeito municipal, Miguel Coelho, o seu irmão, o deputado, e as demais autoridades aqui presentes. Quero saudar com o carinho e o afeto do pai e do pastor, os meus queridos padres, primeiros colaboradores do bispo. Saúdo a cada um na pessoa do padre Givanildo, que, obedecendo a uma provisão canônica do bispo, resolveu enfrentar este grande desafio que parecia perdido. E esta nova onda de amor no ar é que me faz saudar todos os profissionais da comunicação, todas as pessoas que estão aqui, a equipe técnica, os profissionais, mas quero saudar de maneira muito especial as religiosas medianeiras, porque o bispo que as fundou foi também o bispo que pensou de modo todo especial a comunicação através da Rádio Rural. Quero cumprimentar quem está lá no final, bem distante, a tantos quilômetros daqui, mas acompanhando essa passagem, essa migração de AM para FM. É um motivo de muita alegria para o bispo, para a Igreja Diocesana, que aqui do seu coração, da sua cátedra, da sua sede, faz com que a Rádio Rural seja, como diz São Paulo, um novo aerópago de onde se proclama e se anuncia a palavra de Deus. Este novo aerópago, ele quer sempre estar, pensar, falar e agir do lado do bem. E este lado do bem é aquele que Jesus nos traz. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então, o primeiro momento de alegria é este. O segundo é uma alegria que se transforma em desafio. Seja para a Igreja Diocesana, seja para a direção do rádio, seja para o poder público, seja para a iniciativa privada. Nós queremos construir o memorial da comunicação aqui na nossa rádio. Por aqui passaram tantos comunicadores, por aqui passou tanta história, por aqui passou toda uma vida. O sonho do bispo é que aqui ao lado, este memorial continue a ser a escola para os comunicadores, para que eles possam contemplar, sentir o percurso, às vezes tão difícil, tão desafiador, que a igreja fez ao longo de mais de meio século. Esse será certamente, depois que a rádio estiver estruturalmente toda pronta, nós queremos já desde agora contar com a iniciativa privada, com o poder público, para a edificação deste memorial com o auditório, para aulas, para momentos de visita dos estudantes, para que eles possam aprender a fazer este caminho de uma nova onda de amor no ar. Se nós, que somos comunicadores, tivermos no coração essa vontade de sempre estarmos do lado do bem e da verdade, nós daremos outros passos. Aproveito antes da bênção para convidar a todos, as autoridades já estão convidadas, para hoje à tarde, às 16 horas, nós lançarmos o memorial do Dado da Paz, aqui na Praça do Malã, com o plantio de 12 árvores representando os 12 apóstolos. Sabemos que
quando se fala de políticas públicas, a igreja pensou antes em fraternidade. A irmã Dulce, que agora vai ser canonizada, ela disse alguma vez em sua vida: o mais importante é nós amarmos a Deus. Mas quem ama Deus, ama o próximo. Mas ela completava dizendo: ama o próximo como a si mesmo, como o Senhor Jesus nos ensinou. Então, quando nós pensamos numa praça bonita, arborizada, cheia de flores, de bancos, de lugares em que as pessoas possam contemplar a casa comum, que é a obra da criação de Deus, nós estamos do lado do bem. Claro que precisamos criar esse processo educativo para que o que está na praça seja da praça e o que é da praça seja do povo. E o que é do povo seja aquilo que ninguém jamais se sente no direito de destruir. Seja uma fonte, seja uma árvore, seja uma planta, seja um banco, seja tudo aquilo que vai fazer com que a população de Petrolina, aqui diante deste grande poema de pedra que é a catedral, possa ver nesta praça a praça mais bonita da cidade. A praça onde os paisagistas se dão as mãos com o poder público, com a iniciativa privada, com a igreja, para que este lugar não seja aquele lugar onde se transmite coisas ruins, mas onde as pessoas sentem a alegria de serem filhas de Deus, de serem petrolinenses e de quererem continuar essa história tão bonita que agora continua através da Rural FM 103.1, uma nova onda de amor no ar, a voz do São Francisco. Obrigado, senhor bispo. Nesse momento gostaríamos de convidá-lo então para proferir sua bênção, então registrar a presença ainda dos padres Erivan Canuto, padre Francisco José, Francisco Ferreira, os seminaristas Leonardo e o seminarista Anderson. O senhor bispo então vai fazer sua bênção nesse momento. Nós vamos narrando aqui através dos microfones de nossa rádio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus quis nos enviar o seu Filho, trazendo a boa nova da salvação, e que sempre derramou em nossos corações o Espírito da verdade, e que Ele esteja sempre convosco. Bendito seja Deus, Deus cuja sabedoria é incomensurável e cuja bondade é um tesouro infinito, ilumina incessantemente as mentes dos homens, para que abram novos caminhos por onde passam muito facilmente comunicação entre si e comunicação das mensagens de toda a espécie. As invenções da tecnologia, se bem utilizadas, oferecem à humanidade recursos importantes, prestando-se não só para levar o auxílio nas necessidades, como também para cultivar e relaxar o espírito e, em certas ocasiões, para propagar e fortalecer o reino de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Por fim apareceu aos 11 sentados à mesa e lhes disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão os que crerem são estes: em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão serpentes, e se beberem veneno não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes receberão a saúde. Depois de lhes falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte
O Senhor cooperava e lhes confirmava a palavra com os sinais que se seguiam. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero saudar aqui de um modo especial Sua Excelência Reverendíssima Dom Paulo Cardoso, um dos meus antecessores, e que nos envia uma mensagem de saudação e de alegria por nós estarmos dando este novo passo. E queremos sim que o Evangelho seja proclamado das alturas, que o Evangelho nos ajude a verdadeiramente nos sentirmos salvos pela palavra e, em consequência, arautos do bem. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. A Rádio Rural, a Voz do São Francisco, ela quer ser esse meio tão privilegiado para que o mundo, a cidade, a zona rural, os camponeses, os agricultores, os intelectuais, todos eles possam ser atingidos por esta pregação, pelo Evangelho, que é o próprio Jesus, que nesta hora nos pede um compromisso tão grande para que este bem, que há mais de 50 anos foram entregue à sociedade, continue e continue sempre se aprimorando. Para isso, nós, o bispo, a direção, todos nós católicos, somos os primeiros a nos comprometer, seja com a nossa ajuda pela palavra, mas seja também com o nosso gesto. Como é importante que os empresários católicos, sobretudo, nos deem as mãos. Como é importante que quem acompanha, quem escuta, quem participa da Santa Missa, possa também ser esse sócio contribuinte para que a obra de Deus possa continuar. Agradecido pelo empenho do Padre Givanildo, pela presença da Prefeitura, no seu gestor, Miguel Coelho, de todos nós, queremos continuar suplicando ao Senhor a sua graça, a sua bênção e a sua vida, para que não nos falte a intercessão da Virgem Maria, Senhora Rainha dos Anjos, para que ela, que é a Rainha dos Anjos, seja também a nossa Rainha, a Rainha de todo o petrolinense, a Rainha de todas as famílias, para que o Evangelho de Jesus, como ela o recebeu, com o próprio Jesus Cristo em seu ventre, seja o grande Evangelho a ser anunciado e vivenciado por todos nós. Que o Senhor nos ajude a sempre fazermos essas iniciativas através desse veículo tão importante, que, sabendo da importância, é que nós fizemos com que os padres, os leigos, as pessoas pudessem se empenhar com o bispo para edificarmos este novo jeito de ser igreja, este novo jeito de comunicar, esse novo jeito de não deixar de lado a mídia, a tecnologia, tudo aquilo que representa avanço nos meios de comunicação social. Rezemos juntos, como irmãos, a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos também a Maria, a Virgem Santíssima. Como é bom nós termos uma mãe. Como nós cuidamos da nossa mãe com todo carinho. E parece que quanto mais velha ela vai ficando, mais nós a amamos. Pois bem, Nossa Senhora é assim. É aquela mãe que está juntinho de Jesus, para ser a grande intercessora. Claro, nós não adoramos Nossa Senhora, nem adoramos imagens, mas nós veneramos. E nós, quando olhamos para ela, queremos que ela seja o nosso grande modelo. Um modelo que nos envolve
na hora da dificuldade. O modelo que está presente, seja na hora que vai nascer o nenê, seja na hora em que nós sentimos alguma dificuldade, seja na hora em que algum de nós está lá no hospital, que Nossa Senhora possa estar, que Nossa Senhora acompanhe quem vive às vezes as dificuldades da seca, mas quem vive também as alegrias da irrigação aqui em Petrolina. Nós precisamos cada vez mais transformar tudo isso para que mais e mais pessoas participem da maneira melhor possível da obra de Deus, a obra da criação. Oremos. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que constantemente realizais maravilhas, iluminai o nosso espírito e a nossa mente, a fim de que o conheçamos plenamente e trabalhemos com muita constância para a dilatação da verdade, do bem e da paz. E que nós possamos, sim, ser abençoados como instituição, como rádio rural, como poder público e iniciativa privada, enquanto comunicadores e enquanto pessoas que nos acompanham, querendo que pela intercessão de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, esta rádio possa ser abençoada neste momento. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aspergir com água benta para que nós possamos sim sentirmos cada vez mais o valor da água para a nossa vida, seja para quem planta, seja para quem colhe, seja para quem aqui vai fazendo essa história. E volto a renovar o convite para hoje à tarde, nesta iniciativa do Colégio Dom Bosco, de plantarmos o dado da paz e também essas 12 árvores que vão dizer a todo petrolinense: plante uma árvore, cuide de uma árvore. A árvore que está na via pública também é sua. Cuide dela, regue, porque aí sim Petrolina terá um clima muito melhor e nós louvaremos a Deus muito mais, porque estaremos vivendo bem como o Senhor deseja. Amém. Foram as palavras do senhor Bispo Diocesano, que presidiu essa cerimônia oficial aqui de inauguração da nossa rádio, da Rural FM. Nós continuamos com a nossa programação normal, estamos aqui com vários amigos no estúdio. Queria registrar Padre Breno e Padre Robério, seminarista Lucas entre nós e todos os outros amigos que aqui estão. Vamos continuar comemorando, celebrando aqui na programação da sua rádio. Você está ouvindo 103,1 Rural FM, a rádio da família, a rádio que toca em você. Você liga, participa, entra no ar com a gente. É Carlos Brito, o jornalismo forte e independente da sua Rural FM. É assim, a gente vai aprendendo, é assim mesmo. Irmã Maria Auxiliadora, é uma medianeira da paz. Irmã, chega mais perto do microfone, por favor. Gabriel, então ajude aí. Na verdade, a congregação foi um trabalho de Dom Campelo, não foi? Fundação de Dom Campelo, do Antônio Campelo de Aragão, em 1968. Ele, aliás, fundou aqui em Petrolina 2 congregações religiosas. Quais? 1º de julho de 1957, ele fundou a Congregação das Irmãs Mensageiras de Santa Maria. E 10 de dezembro de 1968, as Irmãs Medianeiras da Paz, Instituto Religioso das Irmãs Medianeiras da Paz. E a sede de ambos no Centro Social Pio XI, sendo que hoje as nossas sedes gerais estão as Mensageiras em Fortaleza e nós, Medianeiros da Paz, com a sede em Salvador. Porém, o Pio XI
berço dessas duas congregações, é considerado casa-mãe. Irmã, vou ter que colocar as duas locutoras para fora aqui para a senhora vir fazer um programa. Que voz bonita, viu? Obrigada. Muito bem. Mas eu não sei se eu vou poder pagar o salário não, porque deve ser um profissional cara. Voz bonita, irmã. A senhora é de onde? Eu sou filha de Araripina. De Araripina, muito bem. Quantos anos aqui já? Bem, tem uma história, porque eu entrei na minha congregação, na primeira congregação, entrei em 1963, fui mensageira de Santa Maria. Quando Dom Campelo fundou a segunda congregação, então um grupo com ele fundou também essa segunda congregação, cerca de 50%. 10 anos depois da primeira fundação, nós éramos cerca de 110 irmãs e tínhamos um grupo grande, umas 60 aspirantes. Naquele tempo era muito mais fácil entrar em vocações, né? Uhum. E um grupo grande de noviças também. Então, em 68, ele fundou as Medianeiras da Paz e um grupo das mensageiras ajudaram Dom Campelo a fundar. Duas congregações são duas famílias religiosas na igreja, portanto, amplia assim o trabalho de evangelização. Irmão, uma pergunta de ignorante, porque quem não conhece é ignorante. Eu vejo aqui muita gente, porque mais próximo aqui do Padre Givanildo, eu vejo o seminário. Sim. Muitos tem lá os futuros padres que estão lá, os seminaristas. Sim. Tem mais gente querendo ser padre do que ser freira hoje? Naturalmente, na ala masculina, tem aparecido mais vocações, não é? Muito mais do que na ala feminina. Agora, também tem uma coisa, tem um detalhe, é que nós, congregações femininas, somos bem numerosas. Então, as aspirantes jovens se dividem entre as várias congregações. Ah, tá. Né? Então, ficam menos. Nossas casas de formação estão o aspirantado em Vitória da Conquista, na Bahia, no sudoeste da Bahia, nosso postulantado em Salvador e o noviciado em Feira de Santana. Irmã, essa rádio aqui é a extensão da casa da senhora. Obrigada. Em nome da diretoria, eu coloco a rádio à disposição para informação, para participação, para que venham para cá, para que usem essa emissora. É uma emissora da diocese a serviço da fé e da caminhada do povo. A mesma caminhada que a senhora trilha. Então, nós somos colegas de trabalho. Ok, obrigada. A senhora conta com a gente. Nós sabemos que desde o início da fundação, Dom Campelo, como o fundador da emissora rural A Voz do São Francisco, sim, por sinal, falar em Voz do São Francisco, eu fiquei meio triste, porque só emissora rural FM e não emissora rural e não FM A Voz do São Francisco. Poderia me dar um esclarecimento sobre isso? Vamos lá, a senhora gostaria então que o nome não fosse emissora rural e sim A Voz do São Francisco? A Voz do São Francisco. Rural, a abrangência dela no período da fundação, de fato, era muito mais rural. Era mais tímida, né? Exatamente. Atingia mais o público rural. Nós sabemos que a população naquela época era cerca de 70% na zona rural, 30% ou 20% era na cidade. Então, fazia muito sentido ser emissora rural. A Voz do São Francisco. Então, a Voz do São Francisco é muito significativo para nós. Deixa eu tentar lhe dar essa explicação. Na verdade, quando eu cheguei aqui, esse carro já estava andando. Mas deixa eu lhe dizer, eu não posso nem defender muito isso, porque eu sou tão apaixonado por emissora rural A Voz do São Francisco, que eu tendo a achar que a senhora vai estar certa em qualquer uma das posições. Mas é porque a Voz do São Francisco era o slogan. O nome da rádio é emissora rural. A Voz do São Francisco era realmente o slogan. Emissora rural, A Voz do São Francisco. Eu vou chegar aí. Nós mudamos o slogan agora para a rádio que toca em você, para nos adaptarmos a esse novo tempo. Sim. Mas pela manhã, abri dizendo que quem nos chamar de emissora rural, A Voz do São Francisco, nós seremos eternamente gratos, porque esse nome é muito nosso e nós temos muito orgulho dele e de toda essa história. Então, de fato, eu acho que nós nunca deixaremos de ser emissora rural A Voz do São Francisco. Até porque, Carlos, o fundador, Dom Antônio Campelo de Aragão, ele escolheu esse nome, emissora rural A Voz do São Francisco. Agora, e nós estamos aqui à margem do Rio São Francisco. Somos. Esse rio que nós podemos, com muita clareza, sabemos que ele dá uma contribuição ilimitada para a população. Sem fim. Então, faz muito sentido, e eu acho que seria preservar a memória do fundador,
que com tanto ardor ele fundou. Quando ele chegou a Petrolina, ele falou: não deixarei ninguém à margem. Imaginemos o que era Petrolina naquela época, em 1957. As estradas para o interior da diocese eram todas estradas de chão. Não havia asfalto. E ele teve essa ousadia. Imaginemos ainda que incluía a diocese de Floresta e a diocese de Salgueiro e parte da diocese de Floresta, que quando foi desmembrada, quando foi criada a diocese de Floresta, em 1964, mas foi a ereção canônica propriamente foi no dia 5 de janeiro de 65, quando Dom Francisco assumiu aquela diocese. Então, a diocese foi composta por parte de Petrolina e parte de Pesqueira. Então formou a diocese de Floresta, mas tudo isso era Petrolina. E Dom Campelo, quando disse não deixarei ninguém à margem, ele pensou em criar meios para que atingisse de fato o rebanho que lhe fora confiado. E um dos meios que nós estamos aqui diante dele, utilizando a emissora rural A Voz do São Francisco. Será sempre, irmã. Olha, e outra coisa, eu tive o prazer ainda, Deus me deu a oportunidade de conhecer Dom Campelo, uma vez que ele veio aqui. Ele olhou para mim, um menino começando, ele olhou para mim, se você é da rádio, eu digo, sou. Ele disse, persevere. Eu lembro ele me dizendo essa frase. Lembra, né? Lembro. E outra, ele é uma pessoa cara para a nossa história, decisiva para a nossa história, e a ele nós devemos todo o respeito e toda a reverência. Com certeza. Levarei para a nossa direção a sua observação, irmã. Sempre que não é só minha, é Sim. de outras pessoas também, claro. Inclusive do nosso bispo emérito Dom Paulo Cardoso, que foi bispo desta diocese durante 27 anos, e ele sonha em preservar esse nome, Emissora Rural A Voz do São Francisco, ou melhor, é FM A Voz do São Francisco, mesmo que ele acha que é justo, pode ser tirado rural, mas que fosse emissora FM A Voz do São Francisco. Tá certo, irmã, levarei. E de qualquer forma, como lhe disse, eu ficaria muito agradecida. Eu sou tão apaixonado por isso, por tudo isso, que pra mim tá bom. Muito obrigado. De nada, foi um prazer imenso, viu? E como você me disse que faz parte da nossa casa, então quero estar aqui em outros momentos. Por favor, será uma honra. Não precisa nem bater na porta. Vai entrando, a casa é sua. Ok, obrigada. Deus abençoe sua caminhada, irmã. Bom dia para todos. Deus abençoe. São 10 horas e 34 minutos.